Olá, eu sou Paulo Castelo Branco, do Conaop. Nosso último encontro nós falamos sobre o porquê. E ao final eu prometi falar um pouquinho para vocês sobre missão de vida. Muito bem. Antes da gente falar sobre isso, vale a pena a gente passar sobre uma teoria de Robert Dilts, um autor muito conhecido da PNL, sobre níveis neurológicos. Segundo Robert Dilts, são 6 os níveis neurológicos. O nível mais baixo é o nível 1, é o nível de ambiente, né? O ambiente onde nós estamos inseridos, onde nós agimos. O segundo nível, ele responderia a pergunta, o que? O que nós fazemos nesse ambiente? O terceiro nível seria o que nós fazemos, é um nível, claro, de comportamento, né? O que nós fazemos é um nível de ação, mas também de reação. O terceiro nível é um nível de capacidade, de habilidade. Como nós fazemos o que fazemos? Quais são as nossas habilidades e talentos inatos e quais habilidades nós aprendemos? O quarto nível, o nível neurológico mais avançado, seria o nível das crenças. O que é que nós acreditamos de fato? Quais são as nossas convicções? Quais os nossos valores? De acordo com as nossas crenças elas acabam ditando, de certa forma, os nossos comportamentos. E normalmente elas têm uma relação de causa e efeito. Um exemplo bastante simples, eu poderia dizer, olha, se você for bastante estudioso, se você tirar notas boas, você vai ser bem sucedido na vida. Isso é uma crença, é uma convicção, não sei, não estou questionando se está certo ou está errado, mas é uma crença que nós trazemos, nós podemos trazer, podemos até repassar para os nossos filhos, não é verdade? Muito bem, o quinto nível é o nível de missão, é um nível mais elevado. É um nível onde a gente busca um propósito, é um nível de essência, de identidade. Quem de fato sou eu? Essa é a grande pergunta. E ele se funde, ele está intimamente ligado com o sexto nível, que é o nível de espiritualidade. A gente tem que abstrair um pouquinho da questão religiosa e tentar responder a questões metafísicas. Né? Eu estou ligado a algo superior, estou conectado a algo superior. Qual o porquê? Por que eu estou aqui nesse mundo? Eu tenho que deixar algum legado? Qual a razão da minha existência? Então, esse sexto e último nível ele está muito vinculado ao quinto nível, que é o nível da nossa identidade. Mas voltando a falar um pouquinho de missão, gente. O que é exatamente uma missão? Missão, eu acredito, seja um propósito que nos atrai para o futuro. Tá? Interligado, ele é um mix de diretrizes, de metas, de objetivos que a gente coloca para serem atingidos. Mas a missão é algo mais grandioso. Quando nós descobrimos a nossa missão, é aquilo que está na nossa essência realmente, na essência do nosso ser. Quando a gente descobre, a gente flui. E o que é fluir? É fazer as coisas com entusiasmo. Deixa de existir aquela dicotomia entre trabalho e diversão. As coisas se fundem, porque a gente é como se tivesse um Deus dentro de nós. E a gente tem do grego, né, o entusiasmo, como se a gente tivesse um Deus dentro de nós. Então a gente flui, faz as coisas com prazer. E quem trabalha dessa forma supera os obstáculos com muito mais facilidade. Como eu disse, se funde prazer com o trabalho. Eu gosto muito de uma frase do Steven Spielberg, ele costumava dizer que quando ele acorda entusiasmado e nem toma café, nem lembra de tomar café, já quer ir logo trabalhar. Outras pessoas, isso só acontece porque certamente ele trabalha alinhado com a sua missão de vida. Outras pessoas que a gente poderia citar seria a Madre Teresa de Calcutá, o Ayrton Senna, pessoas que alcançaram a excelência naquilo que fizeram. Normalmente as pessoas que alcançaram a excelência naquilo que fazem é porque o fazem como uma missão de vida, com um propósito maior. Então quem tem uma missão de vida tem propósito e direção para a sua vida. Mas será que é isso que acontece na nossa vida cotidiana? Será que o nosso trabalho está alinhado com a nossa missão de vida? E olha que a missão de vida está naquele nível neurológico que interfere em todos os demais, inclusive nos nossos comportamentos. Tá? Então, será que a gente não está trabalhando? Se a gente está trabalhando fora da nossa missão de vida, o que acontece? O trabalho passa a ser um fardo muito grande, a gente até cumpre as metas, a gente até realiza o trabalho que tem que ser feito, realiza as tarefas que tem que ser feitas, mas aquilo é um fardo. Então a gente trabalha a semana inteira aguardando ansiosamente pela sexta-feira para ter alguns momentos
de felicidade no final de semana, quando chega no domingo à noite. Vocês já ouviram falar, né, esse exemplo é muito comum, da síndrome da musiquinha do Fantástico, né? Aquela musiquinha das 6 horas da tarde, a gente já começa a ficar um pouquinho triste, porque toda aquela rotina ela é um loop, né? Ela vai entrar, é um looping, ela vai entrar novamente na segunda-feira e a gente vai reviver tudo de novo. E o pior é que isso pode acontecer para a vida inteira. A gente pode, às vezes, trabalhar num posto de trabalho, né, durante toda uma vida, esperando ansiosamente para viver um pouco mais, para fluir, para viver dentro daquilo que está na nossa essência, conforme eu falei, depois de uma aposentadoria. Então, eu tenho uma pergunta, depois de tudo isso, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Né? Você está vivendo a sua missão? Você já encontrou a sua missão de vida? Não é a pergunta das mais fáceis, não. Vou contar uma metáfora para você, para te ajudar. Se nós tivéssemos a possibilidade de viver alguns séculos atrás e nós estivéssemos ali testemunhando a construção, por exemplo, da Basílica de São Pedro no Vaticano, nós víssemos ali um pedreiro trabalhando e nós fizéssemos a seguinte pergunta: o que você está construindo? Ele poderia dar duas respostas. A primeira dessas respostas poderia ser: olha, eu estou aqui assentando tijolos, eu estou construindo paredes e eu tenho 3 anos para finalizar esse trabalho. Essa poderia ser uma das respostas possíveis. A outra resposta possível seria: olha, eu estou construindo um grande monumento. Ele vai ser um monumento que vai inspirar pessoas, vai trazer muitas pessoas aqui, e essas pessoas vão refletir sobre a vida e sobre a espiritualidade. Essa obra está sendo construída sob a inspiração de Deus. Certamente a primeira resposta é de um homem que tinha uma meta para cumprir, e talvez tenha até cumprido. A segunda resposta foi de um homem que fez do seu trabalho uma missão de vida. Pensa sobre isso. Qual é a sua missão? Pessoal, foi um grande prazer conversar com vocês mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um comentário, compartilhem com os amigos, divulguem o Conaop no www.conaop.com.br. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.